Olá, queridos, que o Senhor te abençoe neste dia. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu estou pastoreando e liderando a comunidade Nação Ministério Pleno. Uma igreja que fica aqui na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Que o teu coração esteja aberto para que você receba mais uma semente da Palavra de Deus. E hoje nós estamos chegando com um tema que vai gerar muita edificação e consolidação para a sua vida. E o tema de hoje é raízes para baixo, frutos por cima. Meus queridos, a Bíblia nos compara como uma árvore. No Salmo 1, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meus amados, olha só, o salmista começa falando para nós termos cuidado com os conselhos que nós ouvimos, com as pessoas que nós andamos e nos relacionamos. E depois diz que aqueles que meditam na palavra de Deus, aqueles que têm prazer no Senhor, são como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Ou seja, ele está comparando a nossa vida como uma árvore. É importante você ter raízes no lugar onde Deus te colocou, no país, na cidade que Deus te trouxe. É importante, meus queridos, você ter raízes na igreja onde Deus te colocou. Você se conecta com os irmãos, você se conecta com sua liderança e você faz parte de um ministério ou grupo da igreja. Se envolve, gerando assim comunhão. E principalmente é importante você ter raízes no próprio Deus. Porque é isso o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Para ser bem-sucedido, você tem que estar plantado. Você tem que estar enraizado junto à corrente de águas. Você sabia que a raiz é a parte mais importante de uma árvore? Vamos supor que você precisa matar uma árvore. Adianta alguma coisa você cortar as folhas? Ou adianta você ir lá e cortar os galhos ou até mesmo o tronco? Não adianta nada. Por quê? Porque se a raiz ainda estiver lá, é só uma questão de tempo e a árvore vai crescer de novo. Então a raiz é a parte mais importante e ela possui basicamente duas funções. Primeiro, a primeira função é trazer sustentação. Em Romanos capítulo 11, versículo 18, está escrito o seguinte: não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O que Paulo está dizendo aqui? Que não é o ramo que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta os ramos. E essa é a primeira função de toda raiz: trazer sustentação para a árvore. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas uma das coisas mais interessantes sobre os Estados Unidos é a rapidez como as coisas são feitas. Uma casa, por exemplo,
que no Brasil demoraria mais de ano para construir, lá leva poucos meses. Se passar um furacão na Flórida e destruir tudo em poucos dias, você volta lá e parece que não aconteceu nada, porque eles conseguem reconstruir tudo muito rápido. Isso vale inclusive para as árvores. Em questão de dias você pode ter na sua casa uma árvore de vários metros de altura que demoraria anos para crescer. Mas sabe qual é o problema nisso? É que qualquer vento um pouco mais forte derruba essas árvores. E tudo isso por quê? Porque as suas raízes são superficiais, porque ainda não deu tempo de criar raízes profundas. É por isso que nós precisamos entender que quanto mais profunda for a raiz, mais resistente a árvore vai ser, porque a raiz é responsável por trazer essa sustentação. Meus amados, no livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 até o 8, nós temos uma história bem interessante. Eu gostaria de compartilhar com você. Vamos lá. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas a portas guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, meus amados, nesse texto, a Bíblia diz que Tiago, irmão de João, e Pedro foram presos. E logo no começo do versículo 2 fala que Tiago tinha sido morto a fio da espada. E Pedro foi guardado para ser morto depois da Páscoa. Sinceramente, se você ficasse sabendo que alguém ia te matar no outro dia, como é que você ia ficar? Você ia ficar tranquilo? É claro que não. Muito provavelmente você ia ficar ansioso, preocupado, ia tentar fugir de tudo quanto é jeito, não ia conseguir dormir à noite. Só, queridos, que a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Ele não estava nem aí. Mesmo sendo guardado por 16 soldados, 2 que estavam do lado dele, mesmo estando acorrentado nos pés e nas mãos, ele conseguiu ficar em paz e dormir. E não foi um sono qualquer, não. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que foi um sono tão pesado que na hora que o anjo veio para salvar, ele teve dificuldade de acordar e ele não sabia se estava acordado ou se estava
sonhando. E tudo isso por quê? Porque Pedro conseguiu descansar. Porque a raiz dele estava no Senhor. A confiança dele estava enraizada no Senhor. O vento estava soprando forte ali, mas ele pôde permanecer firme, porque ele tinha uma raiz profunda em Deus. Meus queridos, em Jeremias 17, versículos 7 a 8, fala o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aqui, Jeremias está falando basicamente a mesma coisa que nós lemos no Salmo 1, só que com um detalhe a mais. Ele associa a nossa raiz com a nossa confiança em Deus. Você quer permanecer inabalável como Pedro? Então, queridos, confie no Senhor. Coloque as suas raízes em Deus, porque é Ele quem vai te sustentar. É Ele que não vai deixar você morrer na hora que vier o calor. É Ele quem vai fazer você continuar dando frutos, mesmo no ano da sequidão. Só, queridos, que a raiz também possui uma outra função extremamente importante, que é a de alimentar toda a árvore. Ela é responsável por absorver água, nutrientes e sais minerais do solo e distribuir para a árvore. Gostaria de compartilhar com vocês uma história de um pastor que mora nos Estados Unidos e sua casa fica literalmente no meio do mato. No fundo da casa dele tem uma floresta enorme, com árvores enormes. Quando a sua mãe foi lhe visitar, viu grandes árvores secas no inverno pela primeira vez. Ela perguntou: meu filho, por que as pessoas não cortam essas árvores? Está tudo seco, está tudo morto. Parece um monte de palitinho para cima. Para que manter elas aí? E o interessante, queridos, é que por mais que do lado de fora elas pareçam secas, sem vida, elas não estão mortas. Se você esperar só mais um pouco, a primavera vai chegar e você vai ver as folhas crescendo novamente, porque elas não morrem durante o inverno. Será por quê que essas plantas não morrem durante o período do inverno? É por causa do caule? Não, é por causa das folhas. Também não. Até mesmo porque essas daí são as primeiras a caírem no outono. É por causa da raiz. Por mais que do lado de fora esteja nevando, por mais que as folhas tenham caído todas e esteja parecendo um monte de palitinho para cima, a árvore permanece viva, porque existe uma raiz profunda. Você pode não ver, mas a raiz está lá debaixo da terra, puxando a água e o alimento que ela precisa para sobreviver. Então, não é só uma questão de manter a árvore em pé durante uma ventania, é uma questão de manter a árvore viva e saudável. Às vezes eu vejo pessoas por aí que mais parecem zumbis
são aqueles mortos-vivos. Eles estão em pé, mas por dentro é só morte. Você pergunta, e aí? Qual é a expectativa para 2024? E eles não têm mais expectativa nenhuma. Não sonham com mais nada. Perderam a esperança no Senhor. Não têm fé para mais nada. Não conseguem crer que as coisas podem sim ser diferentes. E sabe qual é a grande questão? É porque essas pessoas deixaram de se alimentar. A raiz não está mais puxando a água. A raiz não está mais puxando os nutrientes e sais minerais que ela precisa para permanecer saudável. Tem um rio de água-vivas hoje fluindo entre nós. A água do Espírito está fluindo entre nós. Tem um banquete celestial à nossa disposição para poder nos alimentar. Tem uma palavra saindo do trono de Deus que pode trazer vida e força novamente para você. Ouça, e quanto mais você bebe dessa água, quanto mais você come dessa comida, mais forte e saudável você fica. E por fim, meus queridos, a raiz vai determinar a qualidade do fruto que a árvore vai produzir. Olha o que diz Provérbios 12:12. Diz assim: o perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 16 até o 18, também está escrito o seguinte: porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vieste a passar? Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Essa daqui, meus queridos, foi a primeira menção da palavra raiz na Bíblia. E nessa passagem, o povo de Israel estava na terra de Moabe e Deus então vem e faz uma aliança com eles dizendo: olha, vocês se lembram de tudo que eu fiz para tirar vocês do Egito? Vocês se lembram de como eu sustentei vocês no meio do deserto, com água, com comida, nem mesmo a sandália dos pés ficou velha? Agora vocês estão numa terra que os moradores adoram outros deuses, uma terra cheia de imagens, cheia de idolatria. Vamos fazer uma aliança, porque eu não quero que vocês se misturem com esse povo e ande pelo mesmo caminho errado de idolatria que eles estão andando. E no final do versículo 18 a Bíblia fala assim: para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ou seja, quem é responsável por produzir ervas venenosas e amargas? É a raiz. De acordo com a palavra de Deus, a qualidade do fruto é determinada pela raiz. Então, meus queridos, se a raiz estiver doente, se a raiz estiver num solo ruim, raso, cheio de pedras, que não tem água suficiente, que não tem nutriente suficiente, os frutos serão ruins. Então, no caso do povo de Israel, aqui em Deuteronômio, se a raiz deles estivesse naquela terra de Moabe, qual seria o fruto? A idolatria.
porque era isso que aquela terra tinha para oferecer para eles. E se você continuar lendo a palavra de Deus, você vai descobrir que às vezes nós produzimos frutos ruins porque a nossa raiz está contaminada, está doente. Vamos ver o que diz, meus amados, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Por exemplo, diz que muitas pessoas acabam se desviando da fé e trazendo muitas dores e problemas. Por quê? Porque a raiz delas está no amor ao dinheiro, na avareza, casamentos destruídos, filhos se perdendo para as drogas, doenças e etc. Em Hebreus 12:15 também está escrito que outras tantas vivem contaminadas e cheias de perturbação, porque a raiz delas está na amargura. Ou seja, no ódio, no ressentimento, na falta de perdão. Meus amados, você consegue perceber? Por mais que ninguém consiga ver a raiz, é ela que vai determinar o tipo de fruto que você vai produzir. E essa é a grande diferença entre Jesus e a religião. Porque a religião quer tratar os frutos, quer tratar o exterior, aquilo que as pessoas veem. A religião vem e coloca parafina, cera e mais um monte de coisa na maçã para parecer mais saborosa. E quando você morde, não tem gosto de nada. A religião vem e coloca remédio na banana para ela ficar toda amarelinha por fora, na casca. E quando você abre, está podre por dentro ou sem sabor. Mas Jesus, ele vem e trata a raiz. Ele alimenta a raiz. Ele coloca remédio na raiz. Ele cura a raiz. Ninguém está vendo o que está acontecendo, mas o Senhor está ali cuidando da raiz. Às vezes, meus queridos, às vezes você tem clamado a Deus e parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo sim. Jesus está trabalhando na raiz. Ele está aprofundando as suas raízes. E no final, todo mundo vai ver os frutos bons na sua vida. E sabe por quê? Porque a sua raiz foi sarada e está agora no Senhor. Em 2 Reis, queridos, capítulo 19, versículo 30, diz assim: o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Tem uma coisa, meus amados, que o pessoal faz por aí, que é chamado de enxertia, né? Ou enxerto. O que é a enxertia? Basicamente é quando você pega o ramo de uma árvore e enxerta ela. Conecta esse ramo em outra árvore de espécie diferente. Essa técnica já é usada desde os romanos, 300 anos antes de Cristo. E sabe por que eles fazem isso? Porque muitas vezes o tipo de solo não é favorável para o cultivo de uma determinada espécie. Então eles pegam o ramo dessa árvore que eles querem e conectam ele em outra árvore que já está plantada naquele solo. E o ramo enxertado vai conseguir receber água e nutrientes desta árvore. E foi exatamente isso que o Senhor fez com você. Antes você estava plantado no mundo, numa terra ruim, num solo ruim.
bebendo da água do mundo e comendo da comida do mundo. Mas teve um dia em que o Senhor te tirou de lá, te tirou dessa terra ruim, de trevas, e te plantou numa nova terra. Teve um dia em que o Senhor te enxertou nele, te conectou nele. E agora, queridos, chegou o tempo de nós ficarmos, ou melhor, nós fincarmos as nossas raízes no país, na cidade, na igreja, aonde Deus nos plantou. Chegou o tempo de termos raízes mais profundas no Senhor. Chegou o tempo de nos alimentarmos ainda mais da água viva, do Espírito e dos nutrientes da palavra de Deus. Chegou o tempo de nós termos as nossas raízes curadas. E sabe qual vai ser o resultado de tudo isso? Os frutos. As pessoas vão olhar para você e vão ver uma árvore frondosa, toda verde, forte, inabalável, que produz muitos frutos, porque as suas raízes são profundas no Senhor, porque raízes para baixo, frutos para cima. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo conduza teu coração a meditar nesta palavra. Amado, se você quer nos acompanhar, se você quer estar nos seguindo, é só acessar nossas redes sociais. Lá no YouTube, você vai colocar no Ministério Pleno News. Você vai encontrar o canal, se inscreva no canal. Após se inscrever, ative o sininho. E eu quero pedir a você que acabou de nos ouvir, faça um comentário de tudo isso que você ouviu. É muito importante o seu comentário para nós. Também, amados, nós estamos no Instagram e no Facebook. Lá no Instagram você coloca _Ministério Pleno. Já no Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. Também estamos no TikTok. Lá no TikTok você vai colocar Ministério Pleno e o número 10, tudo junto. E aí você vai encontrar-nos e vai estar nos seguindo, ok, queridos? Não esqueça, faça o seu comentário sobre o que você acabou de ouvir. Que o Senhor abençoe a tua vida, que as suas raízes sejam para baixo e assim nasça frutos para cima. Um cheiro no coração, até o nosso próximo devocional. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança